ruge, procurando alguém para devorar. O diabo, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Ser vigilante. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai chover. Profetiza aí, meu irmão, que o diabo, vosso adversário, que anda ao seu redor, mas existe o leão da tribo de Judá que está ao seu redor, amém? Amém? Faz chover, Senhor. Abra as comportas. Aleluia! Oh, glória! O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistíveis firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos então estão se cumprindo na vossa irmandade, ou seja, estão se cumprindo nas outras igrejas, em igrejas. O apóstolo Pedro estava falando neste período. Espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você vai repetir comigo o versículo 10 no finalzinho. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Deus vai te aperfeiçoar. Deus vai firmar os seus passos. Deus vai fortificar e te fortalecer. Ele vai fundamentar as bases cristãs em sua vida. Ele vai fundamentar a palavra de Deus sobre a sua vida. Ele vai fortificar a palavra dele sobre a sua vida. Ele vai firmar a palavra dele sobre a sua vida. E ele vai aperfeiçoar a palavra dele na sua vida. Amém? A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, ou seja, nós sabemos que temos um adversário. Eu e você temos um adversário. E esse adversário que nós temos é um adversário que luta 24 horas. O adversário da nossa alma, ele luta 24 horas. Imagine você vai dormir, mas o diabo ele não dorme, ele é um espírito. Então ele fica ao derredor. Por isso é importante você orar quando vai dormir. Amém? Por isso é importante você orar quando acorda. Por isso é importante você orar durante o dia também. Porque o diabo, o vosso adversário, ele fica 24 horas ao seu derredor. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que ao seu redor está o leão da tribo de Judá. Ao seu redor está Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Te guardando e te protegendo em nome de Jesus. Por isso que você tem que dormir, e ao dormir você precisa orar, e ao acordar você precisa criar dentro de você um hábito de orar, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus a proteção do alto, pedindo a Deus a estrutura para que você possa suportar os dias maus, pedindo a Deus a capacidade e a capacitação do Espírito Santo para que você possa ser forjado em Deus, para que você possa ser aperfeiçoado em Deus, para que você possa ser firmado em Deus, para que você possa ser fortalecido em Deus, para que você possa ser fundamentado em Deus, para que haja um crescimento na sua vida, e esse crescimento ele venha atingir as bases da sua alma e do seu espírito. Amém? Então você precisa criar uma comunhão com Deus. Qual é a ferramenta que nós temos contra o nosso adversário? A vigilância e a oração. Sede sóbrios, ou seja, sede pessoas que tenham
pensamentos em Deus, ou seja, pensamentos que você não venha estar, por exemplo, a pessoa quando está sóbria, pega uma diferença de uma pessoa que bebe, ela fica com seus sentidos lentos, ela fica com seus raciocínios lentos, ela fica com a sua visão lenta, ela fica diferente, ela fica de uma pessoa mais fraca, mas quando a pessoa está sóbria, essa pessoa que bebe, você vê ela agindo diferente. Assim somos nós. Nós temos que andar sóbrios, ligados. Nós temos que andar com as antenas dos céus na nossa vida ligado. Nós temos que andar vigilantes. E a vigilância requer cuidados. A vigilância requer segurança, atitudes. Então, quando você se mantém sóbrio e vigilante, você está dizendo: eu tenho o autor e consumador da minha fé. Amém? Eu tenho aquele que é o autor e consumador da minha fé. Porque não tem como falar de guerra espiritual, não tem como falar de batalha espiritual, não tem como falar de batalhas e guerras se nós não falamos desse elemento que nós estamos vendo, o inimigo da nossa alma. A batalha é real. O diabo, ele é real. Ele só vem com uma função: matar, roubar e destruir. E hoje muitas pessoas, é uma sexta-feira, tem muitas pessoas que vão para as encruzilhadas, pessoas vão para a mata, pessoas vão para a cachoeira, pessoas vão para a cascata, só para destruir a vida de outras pessoas, destruir famílias, lares, casamentos, filhos. Pessoas vão arriar trabalhos. Então, ou seja, o adversário da nossa alma, que é o diabo, ele só quer uma oportunidade, ele só quer um caminho para ele trilhar. Então, se nós estamos aqui, nós estamos sendo guardados por Deus e pela sua misericórdia e sua compaixão. Porque se Deus, ele dormisse ou tosquiasse ou tosquenejasse por alguns segundos, nós seríamos tragados. Porque o inimigo da nossa alma luta 24 horas contra a nossa vida. Então eu quero te dizer que muitas das aflições que nós passamos, o inimigo da nossa alma se aproveita para poder nos afligir, para poder atingir e para poder roubar aquilo que Deus quer que nós tenhamos os nossos olhos no alvo, que é Cristo Jesus. Então, quando eu falo de batalha espiritual, eu estou falando de uma luta travada que travamos nas regiões celestiais. Você sabia que você trava uma guerra nas regiões celestiais quando você ora? Às vezes você ora e você sente uma opressão, uma guerra. Às vezes você se sente, parece que sugando as suas energias. Às vezes você ora por alguém e você fala: meu Deus, como eu estou me sentindo fraco. Parece que vem um peso. Quando você está orando por alguém, intercedendo por alguém, é porque você está no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. E às vezes você se coloca na brecha para interceder por alguém. E aquela batalha, aquela guerra, ela vem tentar te aferir de alguma maneira. Então, quando nós entramos na batalha para interceder por alguém, para orar por alguém, nós temos que estar ligados em Deus e vigilantes, porque o nosso adversário está ao derredor esperando uma oportunidade, um vacilo seu e um vacilo meu, para que ele possa tentar atingir as nossas vidas. Então, essa guerra que você está travando com o seu marido, muitas das vezes você ora por ele, e de repente parece que ele volta para casa, de repente parece que ele está dentro da sua casa, daqui a pouco ele começa a se incomodar com a sua oração, daqui a pouco ele começa a se incomodar com a sua busca, com a sua intercessão, daqui a pouco ele começa a se incomodar com o seu louvor, com a sua adoração. É porque você está atingindo o mundo espiritual, você está atingindo a guerra espiritual, você está atingindo o objetivo. Então, quando você começa a atingir o objetivo em Deus, quando você começa a guerrear, você vai sofrer contra-ataques do inimigo. Pastor, então não vou orar. Aí que você tem que orar.
Porque você vai vencer essa guerra nos campos de batalha espiritual. Você não vai vencer essa guerra nos campos físicos. Você não vai vencer essa guerra na força do seu braço. Você não vai vencer essa guerra do seu jeito. Você vai vencer no mundo espiritual. Todas as vezes que você entra numa batalha, é uma luta travada que você enfrenta. E às vezes a pessoa que você está intercedendo é a primeira a se levantar contra a sua vida. Você fala, meu Deus, eu estou orando, eu estou jejuando. É para que a sua luta não é contra essa pessoa. A sua luta é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais, contra os dominadores. A sua luta não é contra essa pessoa. Por mais que essa pessoa ela faça algo que parece que é ela, mas muitas das vezes ela é controlada pelo inimigo da sua alma. Ela é influenciada. Imagine você, o Espírito Santo ele nos conduz, mas o diabo influencia a pessoa muitas das vezes. Tem coisas que é o caráter da pessoa, o diabo se aproveita do caráter e influencia essa pessoa a tomar algumas atitudes e decisões. Então quando você entra na batalha para orar por alguém, quando você entra na batalha para interceder por alguém, saiba que muitas das vezes você não vai receber uma resposta imediata daquela pessoa que você está orando. Talvez aquela pessoa, ela vai de alguma maneira dar lugar, porque você que está em espírito, e aquela pessoa muitas das vezes anda na carne, praticando as obras da carne, fazendo as coisas que a carne gosta e se alimenta. Então a primeira coisa que o diabo vai querer atingir ela para dizer para você alguma coisa, para ferir, para que você pare de orar, para que você pare de interceder, para que você pare de clamar. Mas em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que o leão da tribo de Judá está ao seu redor. Então continue, persevere, porque grande é a vitória. Grande é a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Então você luta contra tropas satânicas. Amém? Não tem como você fugir disso. Ai, pastor, então eu não vou orar. Mas mesmo que você não ore por ninguém, mesmo que você não coloque ninguém em suas orações, você já enfrenta uma batalha espiritual. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você aceitou o projeto de Deus, você aceitou o propósito de Deus, você aceitou as verdades de Cristo. Da mesma maneira que você aceitou as verdades de Cristo, existe um opositor, um inimigo, existe alguém que é contra os planos de Deus, existe alguém que é contra os planos dos céus, e esse alguém é Satanás, o inimigo da nossa alma. Não tem como eu falar de oração, não tem como eu falar de batalha, não tem como eu falar de guerra, de intercessão, não tem como eu falar de libertação sem falar do inimigo das nossas almas. Porque se nós entendemos que o inimigo das nossas almas, ele é influenciador, ele é influenciador. Então Deus quer que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Deus quer que você seja guiado pelo Espírito Santo. Porque o maior plano de Deus é que o reino dos céus, ele venha a ser estabelecido. A luta não vai terminar. A luta só termina quando esse inimigo que nós temos, ele for derrotado de uma vez por toda. Mas mesmo você servindo a Deus, às vezes você pergunta, ai Deus, eu sirvo o Senhor, sou fiel, eu oro, eu busco, eu passo por luta. O que você tem que ver é reparar as brechas, amém? O que você não pode é ser vacilante, porque o contrário de vigilante é vacilar. Então nós não podemos vacilar por nenhum segundo, porque o inimigo das nossas almas, ele espera uma oportunidade. Então a oportunidade pode ser criada, a oportunidade pode ser dada e a oportunidade pode ser forçada. Às vezes ele te força a dar uma oportunidade para que ele possa vencer você pelo cansaço. Tem muitos que estão me assistindo que têm sido vencidos pelo cansaço do inimigo. Tem muitos que estão me vendo que o inimigo já venceu ele pelo cansaço, porque ela já desistiu, ela já não ora mais, ela já não busca mais, ela já não jejua mais, ela já não lê a Bíblia mais, ela já não se interessa pelas coisas espirituais, porque o inimigo já venceu ela pelo cansaço. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa compreender que o maior adversário da sua vida não é o seu marido que bebe, não é o seu filho que está usando droga. O seu maior adversário é o inimigo das suas almas, chamado Satanás. Então, ou seja, essa guerra não depende de você. Ai, pastor,
mas por que essa guerra? Essa guerra já começou antes de você ter nascido. Lembra no Éden? Lembra lá no Éden? Tá travando aí a internet? Aí você me fala, dá um alô para ver se a internet está travando. Eu vou ver aqui se é a minha internet. Amém? Eu estou com outro celular aqui, não sei se é a internet de vocês ou as suas, Lourdes. Então, ou seja, a guerra começou lá no Éden. Então começou-se uma guerra lá no Éden. De que maneira, pastor? Quando Satanás ele entrou no Éden e enganou a Eva, enganou Adão. Então ali começou uma guerra, aparentemente com os homens. Mas essa guerra vem sendo travada desde o princípio. Ou seja, quando Satanás, que era Lúcifer, amém? É uma mistura de luz com fé. Quando Satanás estava lá no topo, estava lá no céu, e Satanás queria usurpar, tomar o lugar de Deus, queria estar no lugar aonde não era dele, não era devido. Então, ou seja, a nossa guerra começou no Éden, quando Adão caiu pelo pecado, e aí introduziu os artifícios, introduziu os ensinamentos de Satanás no mundo. Pastor, Deus já sabia que o homem iria pecar. Deus é onisciente, Deus é onipotente e Deus é onipresente. Então você acredita ou não, mas Deus já sabia. Mas por que Deus não interferiu? Porque Deus deu algo para mim e para você que se chama livre-arbítrio. Ou seja, livre-arbítrio, que é uma decisão, é uma escolha que eu e você temos que fazer. Quando nós fazemos as nossas escolhas em agradar o reino dos céus, em chamar o reino dos céus para a terra, quando nós agradamos ao Altíssimo, quando nós se posicionamos, nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos escolhendo o livre-arbítrio que Deus nos deu para fazer da melhor maneira e da melhor forma. Então você precisa usar da melhor maneira o livre-arbítrio que Deus te deu. Você tem o livre-arbítrio, você tem uma livre escolha. Ninguém pode te impulsionar ou ninguém pode te forçar nada, principalmente o Espírito Santo. Ele procura te convencer, amém? O Espírito Santo procura te convencer. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ai, pastor, mas o Espírito Santo, ele poderia fazer, ele vai te convencer. Quando você der a oportunidade, o Espírito Santo ele vai te conduzir. Quando você deixar com que ele seja o teu condutor. Amém? Então, ou seja, ali já existiu uma guerra. Lá no Gênesis capítulo 3, nós entendemos que de lá para cá tem sido constantes ataques satânicos. Satanás investe na cultura, Satanás investe na tudo aquilo que o homem dá brecha, tudo aquilo que o homem cria um espaço, tudo aquilo que o homem cria uma distância de Deus através do pecado. Satanás vem, introduz os ensinamentos, introduz a vontade, introduz o ponto principal, o querer dele. Então quando nós olhamos para o inimigo da nossa alma, parece ser invisível, mas é um inimigo real, que ele luta para destruir a humanidade, luta para destruir a criação de Deus. Então, pastor, o Satanás antigamente era chamado de serpente. Amém? Ele tem alguns nomes bíblicos que personifica ele. Pastor, mas o senhor vai falar dele? Eu preciso, para mim falar de uma guerra, para mim falar de uma batalha, eu preciso falar do inimigo, para que você venha lutar. E você venha entender com quem você está lutando, para que você não lute de uma maneira errada e com uma pessoa errada. Então, o seu inimigo não é o seu filho, não é o seu marido, amém? Então nós entendemos que ele é um ser do mal, que ele representa o mal. Nós entendemos que ele é um ser que representa o mal contra a vida e contra a vida dos homens e das mulheres de Deus. Ele faz de tudo para você não orar. Ele faz de tudo para você se distrair nessa terra. Ele faz de tudo para você perder o foco, perder o propósito. Ele usa situações, ele usa coisas, ele usa pessoas. Ele usa até coisas que você nunca imaginaria que aconteceria. Ele usa fatalidades. Ele usa tudo aquilo que está ao seu alcance, ele usa. Só que ele não pode se materializar, ele precisa de um corpo. Então muitas das vezes ele usa o corpo, ele usa os lábios, ele usa as palavras de pessoas para tentar usar de uma maneira para destruir aqueles que estão ouvindo.
Então Deus, ele quer, em nome de Jesus, que eu e você estejamos lúcidos para essa batalha. O que quer dizer sólidos, sóbrios, lúcidos para a batalha, entendendo que nós estamos vivendo uma batalha constante, entendemos que nós não podemos baixar a guarda, entendemos que nós não podemos retroceder nesta guerra, entendemos que nós não podemos recuar nesta batalha, entendemos que nós temos que avançar. Lúcifer é considerado um anjo decaído. Você lembra daquela música, uma música de uma cantora que caiu, a estrela do céu? Então é como se fosse uma poesia para Lúcifer, é como se fosse uma adoração, uma veneração para ele. Então ele é uma estrela que foi lançada lá de cima, ele era um anjo de luz, ele foi expulso do paraíso, ele foi expulso do céu. Apocalipse capítulo 12, abre aí para você entender o que eu estou falando com você. Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. Você vai entender juntamente comigo. Abre aí. Apocalipse capítulo 12. E diz assim, ó. Viu-se grande sinal do céu. Versículo 1. Viu-se um grande sinal do céu. Amém? A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida grita em dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão, escute bem, versículo 3, eis que um dragão, grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Amém? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Escute que Deus está falando dos anjos que estavam com ele, a terça parte. A sua cauda arrastava, ou seja, a sua própria estrutura arrastava as caudas, arrastava a terça parte das 7 estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente de uma mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Amém? Então, ou seja, ela conseguiu arrastar a terça parte. Ela conseguiu tirar a terça parte. E por qual motivo ela conseguiu? De que maneira? Através do orgulho. Quando a pessoa é orgulhosa, ela se parece com quem? Não é com Deus. Porque Jesus era humilde, amém? Jesus era simplesmente humilde. Então, ele era tão humilde que as pessoas não o reconheceram como Messias e como rei. Então, ou seja, Satanás, ele é o ser que domina o orgulho. Então, o orgulho dele, ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria usurpar, assumir o trono de Deus. Pastor, como o senhor sabe disso? Ezequiel, capítulo 28. Abre aí e nós vamos entender. Você precisa saber disso para que você possa guerrear de uma maneira em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 28. Abra aí Ezequiel capítulo 28. Depois de Jeremias, lá no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 28. Versículo do 1 ao 19. Vou ler aí, amém? Ezequiel capítulo 28, versículo do 1 ao 19. Amém? Então vamos lá. Diz assim, ó, presta atenção no texto. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, Deus, visto que se elevava. Olha só, aqui ele já está falando de Satanás. O teu coração diz, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração. No coração dele, ele já queria se assentar no trono e no lugar de Deus. Dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançasses o poder e adquirisse ouro, prata nos teus tesouros. Nós estamos lidando com um ser inteligente. Nós estamos lidando com um ser
que é capaz e tem uma inteligência maior do que dos homens, amém? Não estou exaltando ele aqui, mas eu estou dizendo que muitos subestimam o poder das trevas, mas o poder das trevas muitas das vezes influencia, é maior e superior que a inteligência do homem, porque ele não é um ser natural, ele é um ser espiritual, amém? Ele é uma criatura que era para estar, ele era formoso, ele era diferente para estar nos céus, regendo o coral de Deus. Olha só que coisa interessante. Sim, é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder. Pela tua sabedoria e pelo seu entendimento, alcançasse o teu poder e adquirisse ouro e prata. Pela extensão da sua sabedoria no teu comércio, aumentasse as suas riquezas, e por causa delas se elevava o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus, eis que trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros desde as nações. E aí vai. Os quais desembainharão guerreiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, morrerás de noite dos transpassados do coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passa do homem, e não és Deus no poder do que traspassa. Da morte dos circuncisos morrerá por intermédio de estrangeiros. Deus estava falando dele aqui. No meio desse texto, Deus está falando desse ser. Estava falando das suas qualidades, estava falando o que havia no coração desse ser. Veio a mim, no versículo 11, a palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação contra Tiro, assim diz o Senhor, tu és um sinete. Olha só o que ele é. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha como ele era. Ele tinha sabedoria e formosura. Olha o que ele diz no versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, te cobria o sardio, topázio, diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro. Se fizeram os engastes e os ornamentos do dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras, olha só, como pastor, o senhor tem certeza? Irmão, como você tem certeza? Olha o versículo 14, ele já diz, ó, tu eras querubim da guarda ungido. Ele era um querubim da guarda ungido. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Olha só, ele andava em pedras fogueadas. Amém? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que se achou em iniquidade em ti. Ele era perfeito nos caminhos que ele andava, até o dia que achou iniquidade. E qual foi a iniquidade? O orgulho. Esses dias nós pregamos sobre o perdão e nós falamos sobre o orgulho. O orgulho, olha só que interessante, o orgulho, ele causa o mesmo sentimento. Deus, ele olha para o coração orgulhoso como ele olhava para o coração de Satanás. Então o orgulho de dentro do coração de Satanás era um orgulho muito grande, ao ponto dele dizer, eu quero sentar no seu lugar, eu tenho poder, eu tenho capacidade de estar no seu lugar. Deus deu livre-arbítrio, sabia que Satanás seria esse ser maligno. Entende isso? Pastor, mas Deus poderia interferir? Não, porque da mesma maneira que Deus deu livre-arbítrio para os homens, ele deu livre-arbítrio para os anjos. Por esse motivo ele conseguiu arrastar até essa parte, por causa da beleza, por causa da formosura. Por isso que tem muitos que se prostram para ele, por isso que tem muitos que se reverenciam a ele, porque eles acham que ele tem essa beleza, essa formosura. Mas quando ele tem aparência mostrada de fato, de verdade, porque ele perdeu o brilho, ele perdeu a luz, para ele não há perdão, para ele não há salvação. Por isso ele quer roubar a sua e a minha salvação. Por isso ele quer tirar você do foco. Por isso ele quer tirar você do projeto. Por isso ele quer te enfraquecer. Por isso ele quer que você duvide da palavra de Deus. Por isso ele quer que você duvide do Espírito Santo. Por isso ele quer que você duvide do reino dos céus. Por isso ele quer que você duvide da volta de Cristo. Por isso ele quer que você duvide das coisas espirituais. Está na hora da igreja começar a buscar os dons. Está na hora da igreja começar a buscar os mistérios dos céus, para que nós
nós possamos colocar como ferramentas, juntamente com as armas que Deus irá derramar sobre a nossa vida, para podermos vencer as ciladas do diabo e para podermos vencer tudo aquilo que esse mundo tenta afadigar a nossa vida. Entenda que para você sair para um shopping, para você ir para uma festa, às vezes você está animado, mas muitas das vezes para você cultuar a Deus, para você orar, vem o cansaço, vem o sono, vem a disposição, vem tudo para você não se aproximar, porque tudo que o inimigo quer é que você não mantenha a comunhão com o seu Criador, com o seu Pai. E o inimigo sabe, quanto mais longe você ficar, mais vulnerável você vai estar aos ataques, às batalhas. Às vezes a pessoa fala: pastor, estou passando por isso, por aquilo, porque muitas das vezes ela se afastou de Deus e ela não percebeu, ela se afastou do protetor, ela se afastou da salvação, ela se afastou do Criador. Então o inimigo que sabe disso e sabe que o homem, ele desiste com facilidade, e sabe que o homem desiste na primeira oportunidade que não der certo, ele sabe que o homem desiste. Então, em nome de Jesus, ele sabe que o homem tem desculpas, ele sabe que o homem tem, muitas das vezes, palavras que às vezes ele não consegue concretizar, cumprir. Ele sabe que o homem se entristece fácil, ele sabe que o homem se afasta fácil do Criador, e ele põe isso todos os dias à prova, para que eu e você viéssemos a ser fracos. Mas em nome de Jesus, que nessa noite a unção do Espírito Santo venha renovar a sua e a minha vida, para que nós possamos ter a autoridade dos céus para combater as hostes espirituais que têm agido para destruir. Lá em Brasília há uma guerra satânica. Há uma guerra não só de poderes físicos, mas essa guerra está sendo travada no mundo espiritual. Ao invés de nós falarmos, nós temos que orar. Deus envia anjos sobre aquele lugar, faz uma limpeza, arranca. Da mesma maneira no seu bairro. Às vezes é um bairro tribulado, e ao invés de você orar, você fica criticando. Fala: Deus envia anjos, eu vou ver essa rua como a melhor rua, eu vou ver aqueles jovens se convertendo, eu vou ver aquelas famílias se convertendo, eu vou ver. Então, para você fazer isso, você precisa conhecer o poder da oração. Você precisa conhecer o poder do clamor, o poder da intimidade com Deus, da comunhão com o Senhor. Então, ou seja, olha como ele era. Versículo 16, na multiplicação, encheu o teu interior de violência. Ou seja, na multiplicação do comércio, que comércio era esse? Que lá nos céus ele queria negociar. E pecastes pelo que te lancei. Olha só, Deus lançou, profanado, fora do monte de Deus. Ele foi lançado. Agora você entende aquela música, estrela que caiu do céu, minha paixão é verdadeira? Essa música, ela relata a queda de Lúcifer, quando foi lançado por Deus na terra. E às vezes tem pessoas que cantam poeira, poeira. Entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes você canta e você nem sabe o que você está cantando, porque você não conhece o teor, você não conhece a base da música, você não conhece para qual motivo e finalidade foi feita. Então às vezes você canta com louvor a ele, com louvor a esse que nós estamos dizendo aqui, o inimigo da nossa alma. Então, te farei perecer, ó querubim da guarda. Olha o que Deus diz: te farei perecer, ó querubim, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Olha só, Satanás, ele viu que ele era belo, ele viu que ele era bonito, ele viu que ele era diferente dos outros querubins, ele viu que ele era diferente dos outros anjos, e ele elevou o coração. Sabe, tem pessoas que são assim, porque elas têm uma habilidade em alguma coisa, porque elas têm capacidade de fazer algo, porque elas têm uma facilidade de falar, elas têm uma beleza exterior, elas têm algo assim que as pessoas ficam encantadas pela forma de falar, pela forma de se expressar. Ela tem algo. Então, ou seja, o ego dele era inflamado. Se nós deixarmos o nosso ego inflamado, o orgulho toma conta. O orgulho, porque a Bíblia diz: aonde vai a humildade, precede a honra. Amém? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas Deus, ele tem graça nos humildes. E humildade não é o que você veste, não é o que você tem,
não é o seu status social, não é as suas condições. Humildade é o reconhecimento. Eu dependo do Senhor, eu dependo de tudo em Deus. Quando você tem essa mentalidade, ele se torna o seu Senhor, ele se torna o seu pastor. Muitos dizem sobre o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitos não têm o Senhor como pastor. Muitos não têm Jesus como pastor. Tem um homem, tem outras coisas, tem um artista, um cantor, tem alguma coisa, mas muitos não têm o Senhor como pastor. Mas quando você tem o Senhor como pastor, nada vai te faltar. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor estará contigo. Amém? Porque o cajado dele, o cajado te consola. Ele te prepara uma mesa. Amém? Mas você precisa entender o início. Por que que o salmista disse que o Senhor é o meu pastor? O que deu essa segurança para o salmista dizer que o Senhor era pastor dele? Olha só que coisa interessante. Quando o salmista disse, o Senhor é o meu pastor. Então o salmista declarou, Jesus é o meu pastor. Deus é o meu pastor. Amém? Então, como Jesus não tinha se manifestado, então entendemos que ele disse, o Senhor é o meu pastor. Amém? Então, para nós confiarmos em Deus, nós temos que ter ele como nosso pastor, para que nada te falte. Sabe por quê? Ele sim vai te fazer repousar em pastos verdejantes. Tem muitos pastos que não são verdejantes, mas ele vai preparar os pastos verdejantes. E ele vai te levar a umas águas de descanso. O que eu quero dizer para pessoas que estão me assistindo, Deus vai te levar para uma água de descanso. Deus vai preparar os pastos verdejantes. Deus vai colocar diante de você. Amém? E ele vai refrigerar sua alma. Então, ou seja, voltando para Ezequiel, versículo de número 17, levou o teu coração pela tua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, pela multidão das suas iniquidades, olha só, pela sua injustiça, do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Olha só, e te reduziu a cinza sobre a terra e os olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objetos de espanto e jamais subsistirás. Olha só essa última palavra. Ele não vai subsistir. Ele não vai. E esse fogo é o fogo do inferno. Amém, igreja? É o fogo que Deus tem preparado para os demônios e os seus seguidores, para os demônios e os seus espíritos. A terça parte dos anjos que ele levou estará juntamente com ele. E aqueles que servem, aqueles adeptos. Então, meu irmão, muita gente está cega, às vezes causando males, às vezes indo para a mata, servindo, batendo cabeça, fazendo tudo aquilo para servir aos demônios, para achar que ele pode dar poder, porque ele vem e ele fala, eu te dou poder. Lembra de Jesus, quando ele encontrou com Jesus no deserto? Quando ele encontrou com Jesus no deserto, ele ofereceu os reinos deste mundo. Ele não poderia oferecer os reinos de outro mundo, porque ele ofereceu deste, porque nesse na terra, depois que o pecado entrou através de Adão, ele começou a dominar. Então, ou seja, entendemos que Lúcifer é um anjo de luz criado por Deus. O próprio Satanás, ele não pode combater Deus porque ele também é criatura de Deus. Amém? E está sendo guardado para o dia do juízo. Pastor, mas por que Deus permite ele fazer tantas coisas? O dia dele está chegado. É necessário que ele faça para que tudo que ele fez, ele seja julgado por tudo que ele fez, tudo que ele induziu e tudo que ele orquestrou na terra com os homens para destruir. Então é necessário. Como é que você vai julgar uma pessoa culpada? Como é que uma pessoa culpada é julgada no tribunal, igreja? Essa pessoa é julgada pelos seus atos. Lembra de Coríntios? Lembra de Romanos? Se eu não me engano, Romanos, capítulo de número... Até Satanás vai se apresentar a esse tribunal. Então ele precisa também estar nesse tribunal
para que ele possa ser julgado. Amém? Ele também tem que estar. Como é que Deus irá julgar a Satanás se ele não fizer nada? Se Deus, toda vez que ele for fazer algo, Deus fala, não, você não vai fazer. Tem coisas que Deus permite, até para a condenação do próprio Satanás. E qual é o nosso papel? Permanecermos firmes. Amém? Sem vacilar. Deus quer que eu e você estejamos firmes na presença de Deus, sem vacilar. Deus quer que nós estejamos firmes. Se você estiver com alguém do seu lado, fala assim, ó, Deus quer que você esteja firme. Amém? Deus quer que você esteja firme. Para o quê? Para que Satanás, ele já sabe que os dias deles estão contados sobre a terra. Então ele sabe que esse tribunal está preparado para ele também. Mas é necessário as coisas virem, acontecerem, para que Deus julgue ele por tudo que ele tem feito com a humanidade. Por tudo que ele tem feito com tudo aquilo que Deus criou. Com toda a destruição. Então Deus quer fazer isso na sua vida, na minha vida, no dia de hoje. Quer que nós entendemos que tudo que Satanás faz não está em oculto dos olhos de Deus. Amém? Então por isso que o seu adversário, ele luta para tentar roubar você. Ele tenta correr contra o tempo para provar que Deus não se preocupa com a sua vida. Ele tenta correr contra o tempo e ele faz de tudo para provar que Deus esqueceu de você. Às vezes você ora e você fala, ai, Deus esqueceu de mim. Só que Deus está olhando a sua atitude diante daquilo que você está enfrentando e vivendo. Qual é o seu posicionamento? Qual é a resposta que você dá? Enquanto Satanás, ele é um ser astuto, ele é um ser inteligente e ele sabe que o homem desiste por facilidade. Mas por isso que a Bíblia diz, aqueles que perseverar até o fim terão a coroa da justiça. Amém? Então nós temos que perseverar. Porque Satanás quis ser igual a Deus e ele achou que poderia. Imagina o que ele pode fazer com o ser humano. Imagina o que ele pode fazer com o homem. Às vezes manifesta no corpo de uma pessoa, é um espírito, mas de vamos dizer, de uma força até menor, mandado por outros. Mas os piores, eles agem no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Eles agem como um principado, um príncipe. Imagina um príncipe dominando uma região. Por exemplo, nós encontramos aqui no Capão algumas áreas de violência. E nessas áreas de violência, onde a violência reina, as drogas, a miséria, vamos dizer, na Cracolândia. Na Cracolândia tem um principado, meu irmão. Para acabar com aquilo, tem que estar lutando no mundo espiritual, porque é um principado que rege aquele lugar, é um principado que domina. Por isso que quando você vai ali, você vê um aspecto de sujeira, de miséria, um aspecto de destruição, um aspecto para desfigurar o ser humano. Satanás, ele quer desfigurar, para dizer, olha só, aquele que deveria se parecer com o Criador, ele sabe, ele tem ciúmes, ele tem inveja, tudo vem dele. Ele é o pai da mentira, ele inventa mentira, amém? Então, ou seja, é um ser astuto. Então, ou seja, quando nós entendemos isso, nós sabemos que a nossa guerra é contra ele. Então ele sabe que ele não pode atingir a Deus, então ele vai atingir a criação do Senhor. Então ele tentou atingir no Éden, destruindo a pureza que existia no Éden com Adão e Eva. E ele tem tentado destruir a vida do ser humano, ele tem tentado destruir a nossa vida diariamente. Aí levanta a oposição, levanta muitas coisas no mundo espiritual, usa pessoas que dão legalidade. Meu irmão, eu estou falando de coisas terríveis. Satanistas, eles usam todo tipo de coisas, de situações. Tem igrejas satanistas, tem pessoas que servem a isso. E às vezes como igreja, nós desistimos por poucas coisas. Às vezes como igreja nós não oramos. Às vezes como igreja nós não jejuamos. Como igreja nós não conhecemos o nosso Criador através da palavra. Como igreja nós fugimos da responsabilidade que Deus tem nos dado. Como igreja nós se acovardamos diante dos problemas. Como igreja nós retrocedemos. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, que a palavra de Deus seja injetada em você.
Entenda, toda vez que você vê um lugar, uma função, um lugar onde as pessoas não conseguem sair daquele miolo, daquela situação, aonde as pessoas saem, daqui a pouco voltam, estão presas ali, é porque aquelas pessoas estão acorrentadas no mundo espiritual. E ali é um domínio de um principado, de um dominador. Ele domina uma região, ele domina um bairro, ele domina potestades, eles agem, eles dominam um país, eles dominam uma nação, eles dominam um estado. Então as potestades, dominadores, espíritos das hostes espirituais. Pastor, aonde tem isso? Livro de Efésios. Vai lá no livro de Efésios, capítulo 6. Nós não podemos falar de batalha sem falar dessa passagem. O apóstolo Paulo via o exército romano, então ele fez uma comparação do exército romano com as coisas espirituais. Olha só. Efésios 6, 11, 18, diz assim, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, qual que é o nosso papel? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem um versículo em Tiago que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Amém? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E aqui ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que armaduras são essas? Que armas são essas que Deus nos dá? Que armas são essas que Deus disponibiliza para a sua igreja? Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados. Então um príncipe, ele domina um estado, domina uma região, domina até um país. Potestades. Isso depende de quanto aquele lugar ele alimenta esses espíritos no mundo espiritual. Contra dominadores, um dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós estamos falando não de um espírito que manifesta no corpo de uma pessoa, estamos falando de espíritos que dominam uma região, que dominam um bairro, que dominam uma cidade, que dominam uma rua, que domina um país, que domina uma nação. Amém? Então nós estamos falando, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que podeis resistir no dia mal. Meu irmão, você precisa dessa armadura. Às vezes você está vulnerável no mundo espiritual, é atacado, porque você está sem a armadura de Deus. Então nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que essa armadura de Deus venha sobre a sua vida, que essa armadura de Deus venha sobre você. Não vou conseguir falar tudo o que eu queria falar aqui, mas eu estou tentando abreviar para que você entenda, para que você passe a tomar uma nova postura e uma nova atitude. E depois de ter vencido tudo, permanecei inabalável. Então, ou seja, você tem que resistir ao diabo, sujeitar a Deus, para que ele fuja de vós. Então você tem que vencer tanto essas forças espirituais do mal, tanto os dominadores, tanto os principados, potestades. E quando nós vencemos isso? Fazendo batalha espiritual. Marcando o território, amém? Mapeando o território. O que é isso, pastor? Mapear o lugar onde você está, as pessoas que estão. Sim. Priscila, é porque o meu celular aqui não estou conseguindo ver. Mas existe uma hierarquia. Assim como existe na igreja, assim como existe numa empresa, assim como existe no céu, existe uma hierarquia no mundo espiritual. Priscila, essa hierarquia no mundo espiritual, aí ela se dá com o principado, porque o principado é um príncipe. E esse principado, ele domina tudo. Amém? Então esse principado, ele tem o poder maior acima dos outros. Tem o principado, aí vem as potestades. Ou seja, sabe essas doenças no ar, enfermidades, muitas coisas que acontecem, são as potestades. Aí vem os dominadores, aqueles que dominam, aqueles que seguram, aqueles que travam, aqueles que fazem muitas coisas. Então, esses agem contra as forças espirituais nas regiões celestes. Esses agem nas regiões celestes. Esses agem nas regiões celestiais. Então, ou seja, há uma hierarquia, principados, potestades e aqueles dominadores. Amém? Então, não sei se aí respondi sua pergunta. Não sei se respondi,
Mas esses são aqueles que dominam. Então, quando manifesta na igreja, pode ver, sempre vem com o nome. Então, sempre tem um demônio que age na região, por exemplo, na Cracolândia. Tem um chefe, tem um principado, tem um potestade dominador que age ali, que vai mandando os demônios de baixa, da baixa magia, os demônios de baixo poder, que está abaixo do poder desse, mas não deixam de ser demônios violentos e perigosos, porque tem demônios que causam acidente, tem demônios do acidente, tem demônios, e se for falar, tem demônio em tudo que é tipo de coisa. Então, se a gente for falar sobre isso, tem que entrar em outro assunto. Mas vamos lá para que a gente possa entender o que Deus quer fazer conosco. Amém? Nós queremos ser capacitados por Deus para que nós possamos se alegrar na armadura que Deus nos dá. Você precisa se alegrar. E a armadura do cristão, ela tem que estar sempre limpa e revestida. A armadura do cristão tem que estar sempre limpa e preparada. E essa armadura, ela é vista no nosso corpo pela fé. Porque você não vê, você não toca na armadura, mas o próprio espírito maligno, os céus, ele olha, quando Deus coloca, os céus vê a armadura no seu corpo. E os demônios sabem também que você está com a armadura. Talvez você está com a armadura, mas sem o capacete, aí ele atinge a sua mente. Talvez você está com o capacete, mas sem a armadura, aí ele atinge o teu coração, com sentimentos, com palavras. Quem está entendendo, diga amém. Então, ou seja, nós temos que cingir com a armadura que o Senhor tem nos dado. Aí versículo 14, estáis pois firme, cingindo-os com toda a verdade, vestindo-os com a couraça da justiça. Então nós temos que em nome de Jesus se cingir com a couraça da justiça. Amém? E essa couraça da justiça com a verdade. A verdade que Deus coloca nos nossos lábios, que é a sua própria palavra. Amém? A palavra de Deus é a pura verdade. Então, ou seja, aqui são as armas. Calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçar com o escudo da fé, a qual com podereis apagar todos os dardos inflamados, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, isso como nós vamos usar? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós temos que estar sempre orando. Lembra que eu falei? Você tem que ter uma conduta, você tem que criar um hábito, você tem que criar dentro de você uma linha de oração, porque a oração vai te santificar, a súplica vai te santificar, amém? Em todo o tempo em espírito. Às vezes você não vai conseguir orar de joelho, mas você vai orar em pensamento, falando com Deus. Aí você vai estar entrando na área do Espírito. Amém? Porque o diabo não sabe o que se passa na sua mente. E muitas das vezes nós temos que orar na mente para exercitar. É igual eu falar em línguas. Quando eu falo em línguas, eu não posso simplesmente falar. Eu tenho que alimentar minha mente. De que maneira? Eu falando em línguas e a minha mente não pode estar infrutífera. Louvando a Deus, a minha mente tem que estar falando com Deus, para que as duas venham estar em sintonia. A língua dos anjos e a minha mente venham estar ligada ao trono de Deus. Porque quando eu falo em línguas, a minha mente também tem que estar conectada ao trono de Deus. Então a oração em línguas, ela ajuda muito na guerra, porque a Bíblia diz que a oração em línguas, ela edifica a si mesmo. Então ele edifica o meu espírito, para que o meu espírito esteja fortalecido. Por isso que é importante você buscar. Não fique triste, mas busque a oração em línguas, o dom de línguas, para que você possa edificar a si mesmo, para que você possa se proteger, para que o teu espírito se proteja, em nome de Jesus, amém? Porque isso é você estando em conexão diretamente com Deus. É Deus falando ao teu espírito e teu espírito mandando sobre os seus lábios as palavras que os anjos colocam quando você é selado, para que o seu espírito venha a ser renovado a cada momento que nós oramos em língua. Amém? Então a oração em língua é uma oração poderosa também. Então, ou seja, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra que intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Então, ou seja, nós precisamos dessas ferramentas. Tem gente que está com as armas espirituais guardadas e enferrujadas. Está na hora de você amolar a sua espada. De que maneira eu amolo? Quando eu começo a ler a Bíblia. Quando eu começo a criar um hábito. Depois de 40 dias, se você começar a fazer algo em 40 dias, ler a Bíblia 40 dias,
depois se torna um hábito. Se você jejuar aí depois de 40 dias, não que você vai jejuar de uma vez 40 dias, mas todo dia, se você criar um hábito, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, você jejuar, você vai criar um hábito. E aí depois de 40 dias você vai ver que o seu corpo já se acostuma. Tudo depende desse período, porque o nosso corpo trabalha em uma função a qual aquilo que nós o acostumamos. Então nós temos que vencer a carne pelo Espírito, amém? Então quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, mais você vai lubrificar a palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai lubrificar a sua mente, para que o capacete esteja protegendo a sua mente contra os dados infalíveis do inimigo, os dados inflamados. Então às vezes vem pensamento negativo, você já repreende na hora para aquele pensamento não tomar forma nem força dentro de você, para que aquele pensamento não te convença, porque muitas das vezes esse pensamento vem como um dardo inflamado, ele sopra, o inimigo joga um laço, um dardo sobre a sua vida, e de repente aquele pensamento ele vai começando a martelar dentro de você, e aquilo talvez seja uma mentira, mas vai começando a se martelar. Quando você vê aquilo, você já alimentou, e de repente você vai buscando informação aqui e ali, de repente você encontra as informações que não batem, e aí você vai alimentando a sua mente, vai alimentando, aí vem alguém, vai falando, vai alimentando, quando você vê, você está com a mente doente e não acredita mais que Deus pode fazer um milagre. Então você precisa proteger tua mente com capacete. Então quando você orar, você tem que pedir para Deus, Deus, me coloca as armas espirituais, me coloca a verdade do teu evangelho, tomo a verdade sendo a minha força e proteção. Fala para Deus que você rejeita as mentiras de Satanás. Fala para Deus que você rejeita as manipulações do inferno. Fala que você rejeita todo o engano das trevas, que você quer estar atenta, alerta, vigilante. Isso você vai fazer em oração, isso você vai fazer em pensamento com Deus. Eu não sei de que maneira você vai fazer, que você tem costume, para você vencer os dados inflamados que têm sido lançados sobre a sua vida. Amém? Então todos os dardos que têm sido inflamados é para tentar destruir, porque Satanás é um ser astuto, ele é um ser sagaz. Se ele enganou Eva, que estava no paraíso, na pureza e na inocência do casal, às vezes ele engana na pureza e na nossa inocência. Quantas vezes ele vem e na nossa inocência ele tenta nos destruir. Então quanto mais nós buscarmos o aperfeiçoamento em Cristo, mais nós vamos crescer na graça de Deus, mais nós vamos ter uma mente evoluída em Deus, mais nós vamos ter um coração ligados em Deus, amém? Então, ou seja, a primeira coisa que derrota um cristão é o orgulho. A primeira coisa, entenda, que possa destruir as armas que Deus tem na sua vida, se chama orgulho. Orgulho porque eu sei mais, orgulho porque eu sou capaz, orgulho, não. O orgulho, ele acaba atingindo a nossa vida com Deus. Amém? Então assim, não vai dar para mim continuar, mas na sexta-feira, em nome de Jesus... Não, domingo eu continuo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quem pegou um pouco aí, diga amém. Então, ou seja, deixa eu finalizar aqui para a gente entrar depois nos objetivos que nós podemos fazer. Isso é um assunto longo. Então, ou seja... Satanás deveria ser um ser para a glória de Deus, mas Satanás foi um ser que tentou usurpar, tomar o lugar de Deus, o trono de Deus. Então quando nós olhamos isso, nós olhamos que o orgulho transforma as pessoas em filhas das trevas. O orgulho nos transforma em filho das trevas. Então se nós somos filhos da luz, filhos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que andar sobre a palavra de Deus. Amém? Então Satanás, ele foi transformado num ser porque ele usurpou tomar o lugar de Deus. Mas graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça para vencer essas batalhas. O Senhor tem dado graça. Então toda vez que você for orar, fala, Deus, me dá as ferramentas. Depois você estuda mais, depois você se aprofunda mais. Depois a gente, com o tempo, quando tiver mais tempo, a gente vai falar mais do assunto. Então vamos finalizar essa primeira parte aqui. Se você puder, talvez não é uma mensagem que possa mexer com o seu ego, mexer com as suas emoções, mas o que eu quero aqui é te preparar, te estruturar,
porque como você fica em casa muitas das vezes, como você muitas das vezes está sozinha, às vezes você não sabe como guerrear, não sabe como lutar e não sabe aquilo que você tem nas suas mãos para usar em favor do reino dos céus. Às vezes nós perdemos batalha porque nós não sabemos as ferramentas que temos. Às vezes você tem ferramentas, amém? É igual uma pessoa, ela tem um computador ou um celular de última geração, um iPhone aí, novo, por exemplo, e se você não souber mexer com o celular, se você não tiver uma habilidade com o celular, se você não tiver habilidade para mexer no notebook, se você não tiver uma habilidade para mexer numa televisão de última geração, se você não tiver habilidade para andar, por exemplo, você tem um carro e o seu carro tem tanto botão e você não consegue mexer nos botões, você tem uma ferramenta, mas você não sabe usar. E isso quer dizer o quê? Quando eu tenho uma ferramenta e não sei usar, aquilo vai simplesmente estar ali, e ali talvez você venda aquele negócio porque para você não foi útil, mas não foi útil porque não era útil para aquele momento. Era útil, mas amém, Gabi. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Eu vou fazer isso, tá bom? Eu vou fazer isso. Tá bom? Então assim, ou seja, então se você tiver algo de última geração, amém, Priscila? Se você tiver algo de última geração e se você não souber utilizar, então aquilo não tem valor, não adiantou o preço que foi pago. É a mesma coisa na cruz. Jesus pagou um alto preço de sangue. Imagine a sua mente. Jesus pagou um preço muito alto. E ele nos deixou armas, ferramentas. Ele nos deixou tantas coisas dentro da sua própria palavra. E às vezes nós perdemos batalha, perdemos guerra, porque nós não sabemos usar. E às vezes nós se vemos vencidos e sem respostas, sem direções, perdidos, porque nós não sabemos, diante de tantos botões, diante de tantas informações, diante de tanta palavra, diante de tantas coisas que a Bíblia nos dá, ficamos perdidos e nós perdemos as batalhas. Então Satanás sabe que o homem, quando descobre a verdade vos libertará. Então nós temos que a cada dia buscar essa verdade. Tem pessoas que estão nos assistindo que era de outra religião. E quando ela conheceu a verdade, ela entregou a vida para Jesus, aceitou-lo como Salvador. E aí a mente dela está começando a abrir, como a nossa irmã Laudiceia, não sei se ela está aí nos assistindo. Ela, esses dias falou comigo, com a minha esposa, e ela vem de um mundo, de uma religião. E aí Deus fez com que ela enxergasse de uma outra maneira o Evangelho de Cristo. E hoje ela está caminhando, aprendendo, amiga da Bel, para a glória de Deus. Então, hoje ela está entendendo, ela está aprendendo sobre as ferramentas, porque ela vai saber usar em casa, porque a própria palavra de Deus, ela é útil para tudo, amém? Em todos os sentidos e segmentos da nossa vida. Então eu vou parar por aqui, eu vou ler o último versículo com você, Romanos 16, 20, e aqui eu vou finalizar, Romanos 16, 20. Só para você guardar essa palavra. Então, quando você vir para a próxima live, pega uma caneta aí para que você possa anotar em nome de Jesus. Romanos 16, 20 diz assim, ó. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo de vossos pés. A quem, igreja? A Satanás. Olha a nossa esperança aqui. Olha a nossa esperança aqui, igreja. Em breve. Sabe que é em breve? Quando você fala para a pessoa, eu volto breve, tá? Eu venho breve na sua casa. Você faz uma visita para a pessoa, você fala, em breve voltarei. Então, ou seja, você deixou um sinal, deixou um alerta, dizendo, ó, daqui um tempo eu vou voltar. Daqui um tempo eu vou aí. Então, Jesus está dizendo, em breve. Olha que coisa linda. O Deus de paz esmagará. Escute e guarde essa promessa para a sua vida. Esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. É uma promessa e Satanás não queria que você ouvisse
essa promessa, ele vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai esmagar Satanás, ele vai esmagar tudo que ele tem feito conosco, com a humanidade, ele vai pagar tudo. Tudo ele vai pagar. Esse sim você tem que falar. Ele vai pagar tudo, tintim por tintim. Tudo que ele fez. É necessário que sejam reveladas as obras das trevas para que ele pague tudo. Tudo que ele fez com você, tudo que ele fez comigo, tudo que ele nos fez sofrer, tudo que ele nos fez chorar, tudo que ele fez se destruir, se acabar, ele vai pagar tudo, porque em breve o Deus da paz esmagará sua cabeça. Aleluia! Oh glória! Receba essa profecia, porque tudo é tudo. Satanás será esmagado e Deus será glorificado. Aleluia, Jesus. Amém? Versículo 12 de Apocalipse, aqui eu finalizo. Diz: por isso festejai, ó céus, e os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, ele sabe. Olha só que coisa linda. Romanos, capítulo de número 16, versículo 20, ele sabe que a cabeça dele será esmagada. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, terá uma festa, porque Satanás desceu sabendo que os seus dias estão contados. É esse que nós temos que orar e falar: Deus, os dias do inimigo da nossa alma está contado, e eu tenho certeza que em breve o Senhor virá e esmagará. Ele sabe que há pouco tempo lhe resta. Amém? Então talvez você nunca leu esse versículo, Apocalipse 12, Romanos 16, 20. Entenda que é uma promessa para os dias de hoje, para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Tem alguém aí que deseja entregar a vida para Jesus? Tem alguém que entendeu? Tem alguém que tem dúvida? Nós iremos, em nome de Jesus Cristo, no domingo estar juntos aqui pela live, em nome de Jesus. Amém? Então depois eu vou marcar para a gente tirar algumas dúvidas, para que nós possamos crescer junto na graça e no conhecimento. Tá bom? Então levante as suas mãos aí. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti. E sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, igreja? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então guarde essa promessa, que o tempo de Satanás está, aleluia, findando, e o Senhor esmagará a cabeça dele. Glória a Deus, Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana. Domingo, nós estaremos aqui em nome de Jesus, 6 horas da noite, para a glória de Deus. A igreja de Jesus, oh glória! Aquele grande banquete, o noivo se prepare para com Jesus. Oh glória, festa no céu. E o que? A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vão abraçar. Se prepare. Oh glória, Deus abençoe a vida de vocês. Muitos crentes vão Amém, Priscila. sem deixar explicação. Amém, Carol. Deus abençoe, Gabi. Deus abençoe, Silvia, Vânia, Beth, Edson, Thaís. Deus abençoe. Fiquem na paz. Lourdes, Deus abençoe. Rosiane, Elisandra. Boa esta palavra. Oh, glória. Oh, glória. Boa esta palavra. Mary Rose, Deus abençoe. Beth, Gilvan. Boa noite, Priscila, Deus abençoe. Sônia, Guilherme, Sônia, Deus abençoe. Gabi, se prepare. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Jonathan, Deus abençoe. Alessandra, Priscila, Jamile, Luciene, boa noite. Leia, Laudicea, Deus abençoe. Maria Antonieta, oh glória, Janaína, Deus abençoe, uma ótima noite. Adelita, Isabel,
Deus abençoe Marcela. Deus abençoe Luzinete, Gabi, Guilherme. Deus abençoe Denival. Deus abençoe Lourdes. Deus abençoe uma ótima noite, obreira Cláudia. Deus abençoe Amanda. Deus abençoe aí, Alessandra. Deus abençoe o noivo. Se prepare, meu irmão, para com Jesus. Se prepare, igreja, para encontrar com Jesus. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Vai haver festa no céu. E o quê? Se você quiser entregar a vida para Jesus, põe o seu nome aí para orar. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, coloque seu nome aí, pastor. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Quero reconciliar com o Senhor. Eu quero fazer um propósito com Deus de andar com Ele. Deus abençoe, Edson. Um grande abraço. Deus abençoe, Edson, Gustavo, Pedro. Ai, o Pedro. Deus abençoe. É o esposo da Moísa? Eu não sei. Deus abençoe, Adelita. Deus abençoe, pessoal. Se você desejar entregar a vida para Jesus, Deus abençoe. Raquel, Deus abençoe. Foi um prazer ter você conosco nessa noite novamente. Deus abençoe. E vai ver anjos voando. Vai entrar glorificando. Oh, glória. Você que deseja entregar a vida para Jesus, pastor, eu quero fazer uma aliança com Deus. Põe o seu nome aí, para nós orarmos aqui. Pastor, eu quero voltar para Cristo, eu quero voltar para os caminhos. Que a palavra possa ser edificadora para a sua vida, amém? Que a palavra venha te ensinar. O nosso intuito não é manipular, o nosso intuito é fazer você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, amém? Para você vencer as batalhas espirituais que você tem